Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos. Com muita alegria, vamos dar sequência ao nosso estudo semanal do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dia 19 de abril de 2023, estudaremos hoje o capítulo número 25 do livro. A Larissa aqui, boa noite, Lari, bem-vinda, viu? Carolina de Jesus, também aqui no Insta, muito boa noite, bem-vindas. A todos os amigos e amigas que estão conectando aqui pelo Facebook da página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, o nosso abraço fraterno, sejam todos muito bem-vindos. Inicialmente rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire a todos, que nos abençoe, nos conceda a sua santa paz, para que a gente possa estudar com interesse, com boa vontade, buscando assimilar conteúdo do Evangelho para a nossa vida prática, né? Que a gente possa viver quanto mais possível de acordo com as lições do Mestre no Evangelho. Tudo bem, Aleia Carvalho aqui também, boa noite, viu? E todos que estão aqui conectando pela página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, a Joana Ribeiro, boa noite, Giovana Penteado, Romilda Martiniano, a Silvia Mourige, Wellington Monteiro, Patrícia Ferretti, Iracélia Prado Silva, Regina Cifuentes Matias, que legal, dizendo aqui boa noite, gratidão por estar aqui novamente, que bom, fico muito feliz com a presença de vocês. A Maria Aparecida Silva, quem mais aqui? Maria José Pereira de Oliveira, a Edna Markovics, nossa amiga sempre estudando juntos. Quem mais aqui? Tá indo rápido aqui, às vezes nem percebo. A Marli Steffens, Zuleide Carvalho, Deise Florencio, nossa amiga lá da Pensilvânia, Inês Davanzo, Helena Neves, que assim seja, Aparecida Ferreira, a Leila Paixão, Terezinha Medeiros, a Rose aqui no Insta também, que legal, Nica Sander, Elizabeth Carvalho, bem-vindas, a Zizi Cristófaro, Helena Maria, que legal, quantos amigos e amigas aqui já conectados. Quem mais aqui chegando? Nosso amigo Diego Romão, boa noite. Márcia Marches, do Rio Grande do Sul, Clotilde Cardoso, Fátima Fiorini, Luísa Bandeira, Luci Farias, a Guida Tibério, Iraceli, Souza Luci, Glênia Maria, João Marcos Carrasco. Puxa vida, são tantos amigos aqui que eu já estou até perdendo a ordem aqui da sequência. A Diana Salles, Andriele Farias, Isolda Martins. Pessoal, uma alegria recebê-los a todos aqui para o nosso estudo. A Renata Eloy, Sonilda Gomes, Ailton Cosmo, nossa amiga Eliane Ferreira, Eduardo Vitiello, muito bem-vindos, viu? Uma alegria perceber a presença de vocês aqui, com essa alegria, com esse carinho todo. Vamos então iniciando hoje capítulo 25 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título, né? Buscai e achareis, tá? Então, nós vamos aqui no item 1 do livro. A Elô também aqui, bem-vinda no Insta. No item 1, então, do livro, pessoal, Kardec coloca o tópico, né? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E ele coloca, então, uma citação do Evangelho de Mateus, né, curtinha, que nós vamos ler aqui, que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis,
batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Então, essa fala aqui, né, de Jesus nos leva a pensar, vamos estudar então hoje, sobre a questão do nosso petitório a Deus. Como que nós estamos fazendo o que nós temos pedido, de que forma nós temos pedido, como que nós encaramos a resposta de Deus. Nós entendemos que Deus atende às nossas preces, nós achamos que Deus ouve as nossas orações, então a gente vai meditar um pouco sobre isso. Lembrando de início, eu quero, para iniciar, lembrar uma fala de Jesus, que eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida com relação à resposta de Deus para com as nossas orações. Jesus disse assim certa vez: qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma pedra? Ou qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? Se vós, que sois homens maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai, que estás nos céus, vos dará. Então, essa fala de Jesus, com essa simplicidade toda, mas com essa profundidade, nos leva a refletir e chegar a uma certeza. Porque pensemos, nós realmente somos ainda pessoas imperfeitas, né? Ele diz lá, homens maus, quer dizer, não somos pessoas completamente bondosas, estamos em busca disso, mas temos ainda o mal em nós. E se nós ainda somos imperfeitos, imaginem, né, quem é pai, quem é mãe, quem, né, mesmo naturalmente, ou que tem o seu filho por vias indiretas. Então, todos nós que somos pais, mães, cuidadores, né, a gente sabe o quanto a gente não se esforça para dar para os filhos, né? Eu chego a dizer que a gente daria até a própria vida pelos filhos. Então, é isso que Jesus está dizendo. Se nós, que temos todas as nossas imperfeições, somos tão bons para nossos filhos, por que Deus, que é nosso Pai, não seria para conosco, que somos seus filhos, né? Então, a ideia é muito lógica. Eu acho que não fica dúvida de que Deus sempre vai nos oferecer o melhor. Aí a gente vai tentar entender por que às vezes não corresponde, né? Porque às vezes não encontramos a gente pensa, né, que não encontra resposta para as nossas orações. Então, a princípio, pessoal, Kardec vai começar a analisar aqui essa fala. Ele coloca que ela pode ser analisada sobre dois aspectos. Vejam bem a inteligência de Kardec. Ele coloca que pode ser analisada sobre o ponto de vista terreno e sobre o ponto de vista moral. Veja bem, sobre o ponto de vista terreno, ele diz assim: a máxima buscai e achareis é análoga, quer dizer, é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. Então ele quer dizer o quê? Com relação, pessoal, às coisas materiais, nós temos que compreender, e é lógico isso, né? Que tudo depende do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação para conseguir as coisas que queremos, né? Oi, Rita Braga, tudo bem? Boa noite, viu? Então ele começa analisando no ponto de vista material, que envolve a lei do trabalho, que é uma das leis morais, né? A lei do progresso, que a gente está sempre em busca de conseguir o melhor para progredirmos, né? Tanto materialmente quanto espiritualmente. Para a gente conseguir o que nós queremos, pessoal, vocês não concordam que nós precisamos fazer a nossa parte? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. A pessoa vai prestar um concurso importante, que pode ser muito útil na sua vida profissional, e essa pessoa faz muitas orações com fé, pedindo a Deus que ajude que ela passe naquele concurso. E não estuda muito. Então veja, se a pessoa não passa,
Será que é porque Deus não atendeu a sua prece ou porque ela não fez a sua parte, que deveria ter estudado, né, bastante para aquele concurso? Um outro exemplo, a gente pede a Deus às vezes que nos conceda um trabalho profissional, que a gente consiga um emprego bom, que sejamos bem remunerados, né? Então a gente ora a Deus pedindo com fé, mas a gente às vezes não faz a nossa parte, não se prepara para o mercado de trabalho, não se especializa, às vezes consegue algum emprego e não faz com dedicação aquele trabalho. Então às vezes a gente não merece uma colocação melhor, é a realidade. Então, para a gente compreender isso, que essa questão, primeiro analisada sobre o ponto de vista material, deixa muito claro que precisamos fazer a nossa parte, né? E Jesus ensinou muito bem isso lá naquela passagem bonita da multiplicação dos pães. Vocês se recordam? Jesus estava falando para uma multidão, né? Muita gente ali ouvindo o Mestre. E de repente os apóstolos dizem a ele: Senhor, faz muito tempo que eles estão aqui a te ouvir, eu imagino que eles já devem estar com fome, vamos pedir para que eles voltem às suas casas? E Jesus pergunta aos apóstolos: o que tendes vós para oferecer? E eles dizem: 5 pães e 2 peixes. E Jesus então multiplica os pães e peixes, que sacia a todos e sobram ainda pães e peixes. Qual é a lição que a gente tira, uma das lições, né, que a gente tira dessa passagem? Que Jesus, primeiro, antes dele fazer o principal, que foi a multiplicação, ele pede a parte dos apóstolos, o que eles ofereciam. Era preciso algo deles para que Jesus multiplicasse. Então, Jesus multiplica a partir daquilo que eles oferecem. Para a gente perceber isso, que em tudo é essa fala, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. É preciso que nós façamos a nossa parte sempre, né? Vamos ver aqui no Face se tem algum comentário que passa rápido aqui, eu não percebo as falas de vocês. O Márcio aqui também, tudo bem, Márcio? Um abraço, meu amigo, no Insta. E aqui no Face da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, vou ver se eu consigo pegar algum comentário aqui de vocês, que hoje tem bastante gente aqui, não sei se eu vou conseguir acompanhar todos. Fico muito feliz com a presença de todos. Muitos amigos e amigas que foram chegando, meu boa noite, meu abraço fraterno, viu? Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Vamos ver se tem alguma pergunta ou algum comentário. Tem pedido de oração, né? Ao final sempre a gente reserva uns minutinhos para a nossa oração, tá bom? Ó, nossa amiga Ana Maria Salvador aqui também. Um abraço, Ana. Bem-vinda, viu? A Tuane Ana, né, dizendo aqui: existem pais que fazem força para gostar dos filhos e mostram isso quando tratam diferente um filho do outro. Esse filho tratado diferente não vive em paz nunca, até o dia de sua morte. Puxa vida, né? É algumas situações, né? A gente não pode fazer uma regra geral disso, né, Tuane? Situações que acontecem, né? Mas que a gente não pode aplicar a todos. O que mais aqui? A Edna dizendo: precisamos trabalhar incessante, né, para que obtenhamos as nossas respostas. Isso, fazendo a nossa parte, né, antes de ficar esperando tudo de mão beijada. A nossa amiga Ruth Maria Diogo aqui também. Assim seja, boa noite, viu? A Fátima dizendo: no caso do concurso, o mérito foi do estudo ou da oração? Vamos dizer que seja um conjunto, né, Fátima? A pessoa que ora, mas que faz a sua parte, ela vai, né, preparada espiritualmente e materialmente. Então eu diria que seria importante as duas coisas, que a pessoa se dedique ao estudo, à preparação, né, para ter o conhecimento, mas que ela ore a Deus para que ela tenha tranquilidade para realizar, que ela tenha boa inspiração, que esteja com a mente pacificada. Então, é um conjunto, né?
A Edna dizendo, pedir força para vencer os obstáculos e paciência para a gente evoluir. Precisa, né, Edna? Muita paciência mesmo. A Fátima Chaves dizendo, às vezes eu me pergunto quando vou orar porque eu não consigo achar as palavras certas para me referir a Jesus. Eu te entendo muito bem, viu, Fátima? Às vezes isso acontece mesmo. Tem horas que parece que a gente não tem aquela ligação, né? A gente parece que a oração não passa do teto aqui, né? Então, eu sei muito bem o que é isso, mas a gente precisa, né, procurar manter uma elevação de pensamentos. Quando for assim, Fátima, vá num lugar que você tenha contato com a natureza, olhe para o céu, né? Procure ouvir uma música agradável, uma coisa que mexa com sentimentos, porque a oração sem sentimentos não funciona. A gente precisa orar envolvido por aquela atmosfera de sentimentos, né, do bem, de amor. Aí a nossa oração se eleva ao alto. Então procura fazer isso numa música suave, lê uma página, né, edificante, olha para uma parte da natureza que você vai buscar a inspiração para isso. O que mais aqui? Bom, por enquanto acho que é isso. Vamos continuar. Tem aqui mais também o Ailton Cosmo dizendo, tudo é proporcional ao nosso esforço, né? Se aquele que tem atendido o seu pedido sem o esforço, seria injusto com aquele que tanto se esforçou, justamente, né? É cada um de acordo com as suas obras. Nossa amiga Rocha Forte aqui também, saudade, Rocha, um abraço, viu? Dizendo aqui, passando para deixar um abraço, nossa reunião está começando, boa reunião para vocês aí na Sociedade Espírita Irmã Lavínia, né, de Minas Gerais, um abraço a todos, Rocha. Então vamos à frente aqui, pessoal. Agora, bom, continuando aqui ainda, né? Kardec faz uns comentários interessantes, pessoal. Ele diz assim, que na infância espiritual da humanidade, imaginem nós lá no início da trajetória, né, como seres humanos aqui na Terra, que era a origem, a infância espiritual, né? Não, estávamos desabrochando, né, como seres imortais ali, reencarnando naquele período antigo da pré-história, por exemplo. Então ele diz lá que a inteligência do homem se limitava à sua conservação, apenas à busca dos alimentos, a defesa, né? A gente só lutava ali para sobreviver. Mas Kardec coloca uma observação interessante, ele diz assim, mas Deus concedeu ao homem, ao ser humano, o desejo incessante do melhor. Vejam bem que interessante o que é isso. Perdão. Desejo incessante do melhor, quer dizer, nós temos em nós, no espírito criado, né, aquela ânsia de conseguir o melhor sempre. Nós estamos constantemente em busca do melhor, porque isso é progresso. Então nós já trazemos isso conosco, nós não nos acomodamos, porque vejam, os animais, por exemplo, os animais criam coisas belíssimas, né? O João de Barro faz uma casinha bela, com a portinha voltada, pensando na direção dos ventos, mas ele faz sempre a mesma casinha. E o ser humano não se acomoda. O ser humano está sempre em busca de algo melhor. E isso é o progresso, é lei do progresso, né? Que leva o ser humano às descobertas, às invenções, né? Impulsiona o ser humano em busca do progresso. Isso é interessante, então a gente traz isso conosco. Vocês podem perceber que a vida na Terra está cada vez oferecendo condições melhores, né? Em todos os sentidos, tecnologia, em todos os sentidos, porque nós trazemos esse desejo incessante do melhor. A gente não basta, a gente quer sempre avançar. Só que Kardec lembra muito bem, né, que os espíritos não nos dão tudo pronto, né? Aqui é algo muito importante. Por exemplo, um cientista, ele está no seu laboratório, nas suas pesquisas, buscando desenvolver condições melhores de vida. Se ele está ali se dedicando, os espíritos não vão inspirá-lo dizendo como é que ele vai fazer determinada descoberta. Não vão entregar de bandeja, como a gente diz, né?
Porque os espíritos não vão fazer a nossa parte. A gente precisa entender muito bem isso. Os espíritos nos auxiliam para que a gente consiga realizar. Então, um cientista, por exemplo, que se dedica, que se esforça, que já reencarnou várias vezes dedicando-se a essa tarefa, ele merece a inspiração do alto. Então, os espíritos vão inspirá-lo para que ele chegue, né, ao resultado que ele busca. Mas é preciso que ele faça a parte dele. E aqui eu quero chamar a atenção, né, porque às vezes nós, creio que muitos de nós temos esse hábito de ficar pedindo coisa aos espíritos, não é comum? Às vezes a gente pede muita coisa, pede que os espíritos resolvam coisas que cabe a nós resolvermos. Então tem certos pedidos que nós fazemos que não são muito coerentes, né, de acordo com a orientação espírita. Porque os espíritos têm suas ocupações. Às vezes a gente pede a eles para decidir por nós. Estamos num momento difícil, às vezes, da vida. A gente pede aos espíritos qual a melhor solução, o que eu devo fazer. A gente deveria pedir inspiração para decidir bem, mas não eles vão dizer o que nós temos que fazer. E tem pessoas que chegam, né, ao absurdo de pedir coisas corriqueiras, né? Que os espíritos ajudem a encontrar coisa que se perdeu, assim, coisas meio estranhas, né? Então pede às vezes ajuda, por exemplo, né, para melhorar uma situação financeira. Os espíritos ajudam sim, né? Mas assim, como dissemos já antes, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não adianta ficar em casa com os braços cruzados pedindo a Deus que nos ofereça um bom emprego. A gente precisa sair à luta, né? Buscar, trabalhar. A internet está ruim, Rita? Ixi, tem dia que está complicado, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro isso para a gente avançar? Mas aí tem a parte moral. Nós estamos falando da parte material, né? E vamos ver agora a parte moral. Deixa eu ver aqui antes se tem mais algum comentário. Nossa amiga Ana Lúcia Olive, boa noite, Ana. Está dizendo aqui, acho importante pedir que Deus nos atenda de acordo com nossas necessidades e merecimentos. Isso mesmo. Porque a gente precisa estar consciente se nós merecemos, né? E a Ana disse um ponto aqui interessante, necessidade. O problema, né, Ana e pessoal, é que às vezes nós não sabemos o que é o necessário. A gente pede coisas que não são necessárias. Vamos falar mais um pouco mais à frente. Mas muito boa colocação, é isso mesmo. A Mari Cleide dizendo, né, rogo a Jesus pelas almas. Ah, tá, mais pedidos, né? A gente vai fazer ao final a oração. A Zuleide Carvalho dizendo que se sente abençoada porque na maioria das vezes Deus atende, né, os pedidos. Quando isso não acontece, entendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Muito bom, Zuleide. É essa postura mesmo que a gente deve ter, né, diante das nossas orações, diante dos nossos pedidos. Muito bom mesmo. O que mais aqui? A Fátima dizendo, né, que em toda a vida ajudou a família, mas nunca fez pensando em retorno, né? Sempre disse que vim para auxiliar. Muito bom, Fátima. A caridade, né, é muito importante que você continue, né, com essa dedicação aí. Legal. A Elisa Pagotto, nossa amiga aqui também. Boa noite, Elisa. Que bom estar aqui também conosco, viu? Muito bem-vinda. Vamos então aí na sequência, pessoal, Kardec analisa agora essa fala, né, no ponto de vista moral, no sentido, né, de que vamos pedir e vamos receber de acordo com o que pedimos, né? Então ele coloca no ponto de vista moral. Que legal, Rose. Fico feliz que está ajudando, né? Esse estudo ajuda-nos a todos mesmo, quando a gente tem olhos de ver, né, e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, realmente é muito válido para todos nós. Então, do ponto de vista moral, Kardec coloca o que nós podemos pedir com relação à moral agora. Ele coloca, a gente deveria pedir, a Mica Amor aqui também, boa noite, viu? Muito bem-vinda. Ele coloca assim, nós deveríamos pedir luz para clarear o caminho. Por exemplo, a gente está diante de um momento difícil da vida, a gente não sabe como decidir, né, qual escolha tomar, qual, né, caminho tomar.
Então a gente deve fazer uso da oração e pedir luz espiritual, pedir a Deus, a Jesus, que nos ilumine, para que a gente decida com bom senso, né? Amparado pela inspiração do alto. Mas não que a gente vá pedir que os Espíritos digam o que devemos fazer. É diferente. A gente pede a luz para clarear as nossas ideias. Por outro lado, podemos pedir forças para resistirmos ao mal, né? Nós estamos em um mundo em que somos instigados a todo momento pelas chamadas tentações, né? Tantos atrativos do mundo, da matéria, que muitas vezes exercem um fascínio grande sobre nós, espíritos que somos. Então, às vezes, a gente se entrega a uns excessos, né, decorrentes dos prazeres, das facilidades do mundo, e às vezes nos comprometemos com certas atitudes infelizes. Então, a gente deve pedir forças para resistir às tentações dos vícios, por exemplo, né? E não nos esquecendo, pessoal, porque às vezes a gente tem muita mania de dizer, né, que é tudo culpa do obsessor, né? A gente precisa reconhecer que o mal ainda está em nós também. Então a gente precisa pedir forças porque nós carregamos muito de mal em nós. E esse mal que está em nós atrai aqueles que também assim querem agir. Então não é jogar só a culpa para os espíritos, né? Então, dessa forma, a gente deve pedir a boa assistência espiritual para que eles nos amparem, nos fortaleçam, nos auxiliem, né? Mas sempre pedindo com fé, com humildade, né? Sem arrogância, tá bom? Então, nós vamos agora, pessoal, para o item 6. Item 6 do capítulo 25, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está chegando agora. Vários amigos aqui também na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, uma alegria recebê-los, sejam todos muito bem-vindos. E no Insta também aqui, meu Insta particular. Então no item 6, Kardec coloca, observai os pássaros do céu. Aqui, pessoal, Kardec coloca um texto longo, né? Eu peço licença para vocês para ler, porque eu acho muito belo esse texto que está em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 19 a 21. Vocês vão conhecer, mas é tão belo isso que faz bem para a alma, né? Então eu peço licença para ler um pouco longo o texto, para a gente comentar a respeito, tá bom? Foi quando Jesus disse assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está vosso tesouro, aí está também vosso coração. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal.
Vejam que fala bonita de Jesus. Essa é uma das falas mais belas que eu acho do Evangelho, uma linguagem poética, né, do Cristo. Mas, pessoal, nós precisamos estudar essa fala de Jesus. Eu me lembro quando eu comecei a estudar o Evangelho, ainda quando pertencente, né, à religião católica, que já fui um católico, né, eu ficava admirado com essa fala de Jesus e eu ficava encantado, mas eu não entendia essa explicação que a doutrina veio oferecer, que hoje a gente tem um outro olhar para ela. Porque Kardec comenta muito sensatamente, não é querer desmanchar o brilho dessa linguagem bela de Jesus, mas ele diz que se nós fizermos uma interpretação literal, né, ao pé da letra, para o que Jesus disse, isso seria a negação de toda previdência, de todo trabalho e progresso. Porque, vejam, se a gente ler essa fala de Jesus, né, a gente se envolve com essa linguagem bonita, mas se a gente pensar assim, então Deus vai suprir todas as minhas necessidades, eu não preciso fazer nada, eu só vou confiar que Deus vai me oferecer sempre o que eu preciso, e cruzo os braços e fico em casa esperando. Seria a negação dessa... A gente precisa ser previdente. Kardec quer dizer que nós temos que fazer a nossa parte, sempre a mesma coisa. Não podemos ficar esperando que Deus vai nos oferecer o alimento material, tudo o que precisamos, sem que a gente faça nada. Não é isso. Então Kardec diz que não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, que estaria em contradição com o que ele disse de outras vezes, né? E em contradição também com as próprias leis da natureza. É preciso fazer a nossa parte. Então Kardec orienta. Nós precisamos ver nessas palavras a poética alegoria da providência divina. Vejam bem como que é diferente. Jesus está ressaltando ali que nós tenhamos uma fé robusta em Deus, no sentido de que Deus nunca nos desampara, mas sempre lembra, ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Deus nunca vai nos deixar ao abandono. Se a gente está fazendo a nossa parte, se nós estamos nos esforçando, nos dedicando para conseguir o melhor, confiemos em Deus a partir daí. Então, é para tirar a nossa preocupação excessiva, aí sim. Porque às vezes tem pessoas que trabalham e mesmo assim ficam apavoradas, pensando o que será no meu futuro? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter o meu ganha-pão? E está se dedicando, mas aí falta essa fé. Aí sim cabe essas palavras de Jesus, né? Para que a gente não se desespere, que a nossa fé nos tranquilize. Então Jesus quis dizer isso. Deus nunca nos abandonará, né? Quem está se esforçando para fazer o seu melhor, confie em Deus que o resto Deus vai fazer. O problema é que nem sempre Deus vai oferecer de acordo com o que nós queremos. Porque, às vezes, em espírito, nós temos necessidades diferentes, né? Aqui encarnados, o que a gente gostaria de ter? Uma vida cômoda, né? Um bom emprego, uma boa condição social, não ter nenhuma doença, ter familiares tranquilos, bons de relacionamento. A gente só quer o melhor, não é? Mas será que espiritualmente nós não precisamos de experiências diferentes? Aí é que está o detalhe, né? Então é preciso que a gente se esforce, fazermos o que nos cabe e a partir daí confiarmos em Deus. Porque às vezes virão lutas, virão dificuldades, virão problemas. Mas quem confia em Deus, com a doutrina espírita, já vai entendendo que às vezes são provas, são expiações que precisamos enfrentar, aí a gente lida com mais facilidade, né? E aí Kardec comenta também, pessoal. Bom, vamos ver primeiro se tem algum comentário antes, senão eu fico falando muito aqui, às vezes perco algum comentário de vocês que passa rápido aqui, né? Vamos dar uma olhadinha.
A Helena Maria dizendo que já pediu forças, né, em momento difícil e recebeu ajuda na hora. Que legal, né? A gente recebe sim, com certeza. A Ítala dizendo, agradeço sempre, pedindo sabedoria, orientação e proteção. Muito bom, viu, Ítala? Agradecer, né? Às vezes a gente pede demais e falta agradecer, né? Aqui também Renatezô, dizendo boa noite, que Chico Xavier nos visite só um pouquinho, estou sentindo falta do sorriso. Que é verdade, né? O Chico, nosso inspirador, né? Nosso mestre aqui, que esteve tão próximo de nós, né? Chico com certeza está trabalhando por nós ainda. A Nádia dizendo, né? Nádia Regina Araújo, temos duas naturezas, sombra e luz, prevalece aquela que mais alimentamos. É isso, é isso mesmo, bem colocado. Aquilo que a gente valorizar mais, né, é o que vai aparecer. E aqui também a Fátima, né, dizendo, aqui no Evangelho tem uma fala de Deus que me chamou a atenção. Ele falou que seria do homem se não tivesse trabalho físico, porque seus membros seriam atrofiados. Eu não me lembro que passagem é essa, viu, Fátima? Se você quiser copiar, dizer o lugar que é certinho, porque eu lembro que tem aquela fala que diz, né, na hora de Adão e Eva, né, que comerás com o pão com o suor do teu rosto, né, aquele simbolismo, né, do Adão e Eva. Mas essa fala que você comenta aí não me recordo. A Zuleide perguntando do meu irmão, hoje não está presente, viu, Zuleide? Deve ter tido algum compromisso, o irmão psicanalista, dizendo que gosta dos comentários dele. Tem um filho psicanalista, que legal. Eu vou passar para ele o recado, Zuleide, mas hoje ele não está aqui não. Vamos mais então à frente aqui. Aí Kardec, né, comenta um detalhe importante, pessoal, que ele diz assim, que o homem, o ser humano, né, às vezes não se contenta com o que tem. Vejam bem que interessante isso. Só um minutinho. Às vezes o ser humano não se contenta com o que tem. A questão do necessário e do supérfluo, né? Porque, vejam, muitas vezes o necessário não nos basta, né? Vocês já perceberam isso, a gente tem esse problema em geral, né? Nós, às vezes, queremos mais do que o necessário. Às vezes, nós temos o necessário, mas queremos mais, queremos o supérfluo. E, às vezes, a gente cria falsas, né, necessidades, que, na verdade, não são necessidades. A gente está no excesso, né, querendo demais. Então, aí Kardec diz que a providência deixa o ser humano entregue a si mesmo. Aquele que não aprende, né, a se conter diante dos excessos. Porque, vejam bem, a vida hoje vai oferecendo tantos recursos de comodidade, de bem-estar, né, de tantos produtos diferentes, de tanto a questão do consumismo, né, exagerado. Então a gente fica criando necessidades fictícias, né, ilusórias. Às vezes a gente diz assim, mas eu preciso de determinada coisa. Se a gente analisar bem, não precisamos. É que a gente criou falsas, né, necessidades. A gente, essa volúpia, né, de querer comprar, a gente acha que precisa ter tudo, ainda mais com as mídias divulgando tantos produtos novos, produtos que se relançam a cada ano, né, atualizam novos produtos. Então a gente vai se deixando levar por esse consumismo desenfreado. E a gente não percebe que muitas vezes temos o que nos basta, mas ficamos incomodados porque pensamos que não temos, porque queremos o supérfluo, né? Então Kardec faz um comentário seguinte, que a gente vê hoje uma situação lamentável de pessoas ainda morrendo de fome na Terra. É muito estranho isso, porque ele diz que a Terra produz o suficiente para alimentar a todos os habitantes do planeta. Mas, enquanto, né, os seres humanos não souberem administrar segundo as leis de justiça, amor e caridade, acontece isso, né? Poucos detêm muito e muitos têm pouco, né? Falta às vezes o necessário. Então, para que a gente conviva harmoniosamente, sem que ninguém
passe necessidade, será preciso vivermos fraternalmente, naquela condição que o supérfluo de um possa suprir a necessidade do que falta a ele. Então, alguns têm poucos, mas quando a gente conviver numa sociedade fraterna, ninguém vai morrer de fome, porque a terra produz o suficiente, as condições seriam favoráveis para que todos tivessem o necessário. Então, a gente percebe ainda hoje uma situação lamentável, né? Que um grupo pequeno de pessoas muito gananciosos querem cada vez mais e tiram daqueles que não têm, né? Tiram daqueles que não têm nem o necessário. E Kardec faz um comentário muito inteligente, dizendo que a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Vejam bem que interessante isso. Não adianta um político, né, uma autoridade, um presidente, um governador, decretar que a partir de hoje todos vão fazer caridade. Não é assim que funciona. A caridade é um movimento espontâneo do coração, é um sentimento mais puro, né? Isso não é decretado em leis. Então, quando que vai acontecer essa mudança? Quando cada um de nós se melhora, quando cada um de nós consegue entender o Evangelho e vivê-lo na prática. Porque cada pessoa que se evangeliza, cada pessoa que compreende a mensagem de Jesus e luta contra seu egoísmo, contra seu orgulho, né, vai o mundo um pouquinho de cada vez se tornando melhor, até que a maioria de nós estejamos, né, transformados pela luz do Evangelho. Quando a maioria dos habitantes da Terra viver a mensagem de amor do Cristo, aí ninguém mais terá necessidades materiais, né? A ninguém faltará o necessário. Não é verdade, meus amigos? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Ah, foi um comentário de Kardec, a Zuleide está dizendo. Ah, tá. Vamos voltar no da Fátima, deve ser, né? Ela está dizendo que tem uma fala que chamou a atenção. É que ela falou de Deus, eu me liguei no Antigo Testamento. Mas falou que seria do homem se não tivesse trabalho físico. Ah, sim. Agora pensando mais aqui tranquilamente, né? Eu acho que eu já me imaginei no Antigo Testamento. Porque sim, se não tivesse o trabalho físico, né, Fátima? Se não tivéssemos exercitando os membros, atrofiaria. Isso é uma realidade, né? Porque, vejam, imagine uma pessoa que de repente, por algum motivo, não consiga caminhar, né? Por alguma deficiência qualquer, ela tenha que ficar de repouso por muito tempo, alguns meses. Quando ela volta a caminhar, que melhora o problema, ela vai sentir uma dificuldade enorme, porque acontece isso, atrofia, né? Então, tudo que a gente paralisa vai atrofiar, né? Então, aqui é nesse sentido. O trabalho é uma bênção, né? Tem até um exemplo nesse sentido, Fátima, de uma enxada que é usada constantemente e uma enxada que fica parada novinha no cantinho. Qual delas que vai durar mais tempo? A que está sendo trabalhada, porque pode parecer que é a outra, né? Mas a outra vai enferrujar, porque a outra não está em uso. Aquela que está sendo usada está constantemente em manutenção, sendo, né, cuidada ali, em ação. Ela não vai enferrujar, porque ela está sempre em serviço. Para a gente perceber nesse sentido, né? Que a gente deve sempre trabalhar para que não atrofiemos. É isso mesmo. Obrigado, Zuleide, que despertou aí essa... Eu não tinha nem percebido. Ó, meu irmão entrou aqui agora, viu? Ô, Sampaio Psicanalista, boa noite. A nossa amiga Zuleide aqui até comentou, Zuleide Carvalho aqui no Face, perguntou de você, dizendo que o irmão, que ela gosta muito dos seus comentários, que o irmão dela é psicanalista também, viu? Vamos ver o que mais aqui. Dizendo que chegou agora da aula. Legal, estava dando aula.
A Helena Neves dizendo, a gente quer mais, nem sempre merecemos tudo, depende de nós às vezes, queremos até demais, né? Temos que aprender a esperar, tudo tem seu merecimento. Que é essa questão aí, né, dos excessos que às vezes nós queremos. Ô Fátima, desculpa, viu, por não ter compreendido na hora, mas agora acho que ficou claro, né? Obrigado, viu, Fátima? A Maria Vitorino dizendo que está assistindo a cidade de Barra Mansa, no estado do Rio. Muito bom estudo, que bom, fico feliz, muito bem-vinda, viu? Aí o Ailton lembrando, né? Aí se faz necessária a ação do fisioterapeuta, né? Que às vezes a gente não consegue sozinho, precisa da ajuda de um profissional, né? A Selene Vieira dizendo, né? O trabalho nos mantém ativos, vivos, nos desenvolve a inteligência e a musculatura, justamente, né? Para a gente perceber aí a importância do trabalho. Vamos então continuar aqui. Aí Kardec, pessoal, analisa uma frase que Jesus disse, né? Não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, né? Aqui Kardec analisa que Jesus está a nos dizer no sentido não de que a gente não possa ter bens materiais. Vejam bem, a gente não pode ser extremista. A gente precisa analisar a profundidade do ensino, né? Kardec vem orientar que Jesus não estava dizendo isso, mas no sentido de que a gente não desse mais importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. Não que seja errado possuir bens materiais. Ficou claro? Porque às vezes a gente pode pensar à primeira vista que Jesus está dizendo que não devemos ter bens materiais, né? Não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis. Então Jesus, Kardec comenta, né, que é nesse sentido, que a gente não dê valor maior aos bens materiais do que aos espirituais. É preciso, às vezes, se preciso for, sacrifiquemos os bens materiais em favor dos espirituais. Porque Jesus também disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que quer dizer isso? Se a gente elege como tesouro um bem material, né? Se a gente é muito preso aos bens materiais, aquilo é o mais importante para nós estamos ali. Para nós aquilo é a essência. Agora, se o nosso tesouro é algo de espiritual, né? Aí a gente tem os bens materiais, mas não se prende a eles excessivamente. A gente sabe o que é mais importante. Por exemplo, pessoal, a gente ouve muito, né, em reuniões mediúnicas, na casa espírita, quantos espíritos desencarnam que tinham muitas posses, né, detentores de uma fortuna, uma riqueza muito grande, e às vezes esses espíritos se tornam tão apegados aos bens que quando desencarnam eles querem continuar ali, mantendo guarda nos bens, e sofrem ao ver a família, né, fazer a partilha dos bens. Eles ficam desesperados, porque era aquele tesouro, aquele era o tesouro deles, né? Então, para a gente ver o quanto é complicado e perigoso o apego excessivo. Então, nada impede que a gente tenha bens materiais, mas que a gente não se apegue excessivamente, que a gente saiba quem é o dono de quem, né? Nós não podemos ser escravos dos bens materiais, certo? Então é nesse sentido aí que Jesus comentou. Eva Santos aqui também no Insta, boa noite, Eva. A Elisa Pagotto dizendo aqui, fora da caridade não há salvação. Portanto, Paulinho, estamos ainda longe de participarmos do mundo feliz, e sim de regeneração. Enfim, se fizermos uma reforma íntima, diminuindo o egoísmo. Isso, a Elisa está colocando, né, no sentido daquela capítulo 15, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Realmente, como ela coloca, né, a princípio acho que faltou um complemento aqui, né, a gente ainda está aprendendo, né, Elisa, a ser caridoso verdadeiramente, né? Nós ainda estamos aprendendo a desenvolver essa caridade mais pura, mais fraterna, mais verdadeira, né? Desapegada, essa caridade que não espera nada em troca, essa caridade que faz por amor ao semelhante.
Então a gente ainda está um tanto quanto distante, mas estamos no caminho, né? Como ela coloca, se fizermos uma reforma íntima, diminuindo o egoísmo, porque justamente a caridade é para combater o egoísmo, né? A gente não aprendeu tanto que precisamos vencer o egoísmo? Para vencer o egoísmo é nos entregarmos à prática da caridade, como a Elisa coloca. Porque a caridade é pensar no outro. Quando a gente pensa no outro, deixa de pensar um pouco em nós mesmos. E é assim que a gente vai combatendo esse egoísmo aí tão, né, que tanto nos aprisiona. Meu irmão dizendo, na matemática da vida, a adição não faz jus, mas sim a divisão, sendo todo um pouco de tudo. Olha só o filósofo, hein? Matemática da vida, a adição não faz jus, mas sim a divisão, sendo todo um pouco de tudo. Muito legal. Obrigado pelos pensamentos aí filosóficos. A Rosilene Turler aqui também no Insta, boa noite, viu? E ideia também. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Face. Tem passado rápido aqui, acho que eu não tenho percebido. Me perdoe se pular alguma coisa. A Edna dizendo, muito triste esse apego aos bens materiais, né, que fazem as pessoas gananciosas e arrogantes. Então, né, Edna, é difícil, né? Só que a gente não pode... Ah, o Face está travando, Rosa. Então, pessoal, aqui para mim não pareceu de travando, não. Para mim aqui parece que está normal, por isso que eu não interrompi nada, viu, Rosilene? É triste, né, como a Edna coloca, esses apegos, mas a gente tem que pensar, né, Edna, que se hoje não somos, já provavelmente já também fomos, né? Então a gente precisa ter um pouco de tolerância com aqueles que ainda são, né, contribuindo da forma que for possível, porque realmente, né, o apego excessivo, a ganância, né, nos leva a sofrer e fazer outros sofrerem, né, pela falta também do necessário às vezes. A ideia dizendo saudade de suas palestras e ensinamentos. Que legal. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz. Bom te ver aqui com a gente estudando, viu? Boa noite, seja sempre muito bem-vinda. A Neuza Ferreira aqui com a gente, dizendo que lá de Gravataí, Rio Grande do Sul, muito legal, né? O Brasil inteiro, de todas as partes, a internet é uma maravilha, né? A Helena Maria dizendo, quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado, nós somos ajudados. Realmente, né? É dando que se recebe, disse Francisco de Assis, né? Muito legal isso. Ah, tá normal aí, né, Giovana? Então, eu acho que para algumas pessoas mais de uma já disseram, né, de problema de internet, mas aqui para mim também tá normal. Vamos avançar mais um pouquinho, pessoal, que o horário aqui está quase estourando a 1 hora, né? No item 9 agora, né, quem chegou há pouco, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, Kardec coloca, não vos afadigueis pela posse do ouro. E ele diz, né, um texto aqui de Mateus, a ideia dizendo, quando consumimos, nos desapegar dos bens materiais é algo libertador. É justamente, né? A hora que a gente sente que aqueles bens não nos escravizam mais, né? Isso é libertador mesmo. A gente sente uma leveza, né, espiritual. Muito bom. Então Kardec coloca aqui, quando conseguimos, né? Quando conseguimos nos desapegar. No item 9, Kardec coloca, não vos afadigueis pela posse do ouro. Aí ele diz assim, não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, é Jesus falando com os discípulos, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós.
Então aqui Kardec comenta que pode parecer estranho, porque Jesus, pessoal, em determinada época da sua tarefa aqui, né, ele enviou os apóstolos de 2 em 2 para pregar a mensagem do reino, né, por aldeias diferentes, por regiões diferentes. Então iam de dupla para falar do reino de Deus. Então ele recomendou que eles não levassem nada, né, que eles seriam abrigados, seriam, né, acolhidos por aquelas pelas cidades por onde passassem, né, sempre teria alguém que os hospedariam, ofereceriam comida, pouso, né? Então Jesus orientou que não levassem nada de recurso. Mas Kardec comenta que isso era um costume da época, né? Porque o viajor daquela época, ele era acolhido, era uma cultura da época, né? Porque os viajantes eram poucos, eram raros, não eram muitos que faziam isso. Então, quando alguém estava em peregrinação e passava em algum local, pedia acolhimento, né? Era muito comum que as pessoas os recebessem, né? Muito diferente dos dias atuais, que existe todo esse risco, né? Com o progresso, Kardec diz, costumes novos, né? Tudo muito diferente. Hoje já não seria mais possível. Isso era uma cultura da época, né? Mas analisando o sentido moral dessas palavras, Kardec coloca que Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência, também naquele mesmo sentido que comentamos, né? Confiar em Deus, ter aquela certeza de que vão ser amparados, que nunca estarão desamparados se estão tentando fazer o seu melhor. Aí ele diz, né, quem não os quisesse receber, que eles não amaldiçoassem, nem agissem com violência, apenas deixasse, fosse embora. E Kardec comenta, né, mesmo assim com o Espiritismo, a gente não vai forçar alguém a se tornar espírita, por mais que a gente saiba que a doutrina é belíssima, né, que a doutrina é uma luz na nossa vida, nós não vamos impor a doutrina para ninguém. É nesse sentido, né, de que não devemos forçar nada. A gente vai, sim, falar da doutrina nos momentos propícios, né? Quando alguém está carente, quando alguém está necessitando de uma orientação, de um consolo, aí a mensagem cai bem. Mas não que a gente vá forçar alguém a se tornar, né, espírita porque nós achamos que é bom. Então, resumindo o que estudamos aqui hoje, né? A gente deve pedir a Deus, sim, ter o hábito da oração, porque disse, né, pedir, né, bater e abrir-se-vos-á, pedir e obtereis, né? Então dá aquela ideia de que a gente pede a Deus e seremos atendidos. Mas o grande problema, né, meus amigos, é que nós muitas vezes não sabemos pedir. A gente pede aquilo que não é o melhor para nós. Então, às vezes a gente diz, Deus não ouviu minhas preces. Não é que Deus não ouviu. Deus ouviu e atendeu da melhor forma. E às vezes a melhor forma está representada em situações adversas, né? Muitas vezes é através de uma dor, de um familiar difícil, né? De uma escassez de recurso financeiro, que nós sabemos que são provas ou expiações que nos favorecerão a desenvolver méritos, né? Luz, elevação espiritual. Então que com a doutrina a gente aprende que Deus sempre vai nos oferecer o melhor. Façamos a nossa parte e a partir daí confiemos em Deus, né? Não vamos nos desesperar com o dia de amanhã. Se a gente está fazendo o nosso melhor, nos esforçando, trabalhando, lutando, né, confiando em Deus, não temos o que temer, porque Deus cuida de cada um de nós e ninguém vai sofrer algo que não tenha necessidade ou que não mereça, né? Então que a gente desenvolva essa fé que vai nos ajudar a vencer o pânico, vencer o desespero, porque essa fé nos dá tranquilidade, né? Leveza de alma, tá bom? Tudo bem, pessoal? Aqui a gente está chegando então ao fim. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui.
Celso Falcone, Ana Cláudia dizendo aqui, então, olhai os lírios do campo, é essa a mensagem mesmo, viu? A ideia que nós demos aqui um pouco atrás, acho que você não tinha entrado ainda, é a bela mensagem de Jesus, olhai os lírios do campo, a mensagem belíssima, né? Celso Falcone e Ana Cláudia dizendo, o que separa o que realmente os seres precisam saber da demagogia que não praticamos, em uma introspectiva que você com certeza não lerá o que você realmente tem a dizer do que aprendeu? O que separa o que realmente os seres precisam saber da demagogia que não praticamos? Olha, Celso, eu não entendi bem a tua pergunta, não. Me perdoe, viu? Se você quiser desenhar para mim, não compreendi bem o que você quis dizer com isso. Porque demagogia que não praticamos, não entendi nesse sentido, viu, Celso? Me perdoe. A Fátima dizendo, também acho, nós viemos ao mundo sem nada e voltamos sem nada, porque perder nosso tempo em ter tanto, né? É a questão de tantos bens que às vezes não vão ajudar em nada, né? A Rita aqui agradecendo, eu que agradeço, amigos de nosso lar, boa noite, viu? Nossa amiga Débora, né? Trabalhadora aí da divulgação da doutrina, um abraço, Débora. A Rita aqui, obrigado, Paulo, pelos ensinamentos de hoje, bom descanso a todos. Pessoal, convido vocês para fazermos uma oração final, né? Muitas pessoas pediram aí por ajuda, né, da espiritualidade. Quem quiser deixar o seu copinho com água para fluidificar, né? A Elisa dizendo, Deus é perfeito, sabe o que é melhor para nós, é só confiar, Ele é fiel. Muito bom, né? Essa confiança que a gente precisa ter, né? Então convido vocês para que a gente faça uma oração pedindo a Deus por todo o planeta Terra, por tantos irmãos necessitados em todas as localidades desse planeta, quantas dores, quantas aflições, quantas provas difíceis, quantas expiações cruéis, que nós sabemos que tudo tem o seu motivo de ser, mas nós temos a compaixão por aqueles que passam, muitas vezes somos nós também. Então vamos pedir todos juntos a Deus que nos fortaleça para as provas da vida, para os momentos difíceis do testemunho da nossa fé. Que Deus abençoe todos esses lares que estão enfrentando momentos difíceis, por todos esses irmãos e irmãs aqui que deixaram seus pedidos nesse nosso estudo. Que Jesus permita que os bons espíritos, trabalhadores do bem, estejam visitando esses lares ou esses locais, quer seja na espiritualidade ou aqui encarnados, mas que esses bons irmãos, trabalhadores do bem, possam deixar do seu amparo, da sua bênção, do bálsamo salutar nas águas que esperam para serem fluidificadas, para que assim a gente se fortaleça na fé, para que a gente continue lutando, enfrentando as dificuldades, compreendendo que Deus nos ama imensamente, infinitamente. E Deus só permite que nos aconteça aquilo que vai contribuir de alguma forma para nós crescermos espiritualmente. Abençoa, Senhor, o nosso lar. Dai-nos o teu amparo, a tua bênção, para que a gente conviva em paz com nossos familiares. E abençoa, Senhor, por toda parte, esses irmãos que passam pelas provas mais difíceis, que encontrem a força, o amparo, a coragem e não desistam de lutar o bom combate com fé, com esperança e que, se possível, com muito amor no coração. Obrigado, Senhor, por mais este encontro que estivemos reunidos em Teu nome. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite para todos.
muita paz, que Deus nos abençoe a todos, que prossigamos, né, estudando essa doutrina maravilhosa. Hoje estudamos algo tão importante, né? Aprender a pedir e entender a resposta de Deus, porque nem sempre Deus vai oferecer da forma como pedimos. Então é muito importante nós termos essa fé que Emmanuel define, fé como certeza em Deus. Imaginem, né, termos essa certeza em Deus, que Deus sempre olha por nós, nunca nos desampara. Por mais difíceis que estejam os problemas da vida, Deus está conosco, Deus está vendo, cuidando de cada um de nós. Nosso amigo Carlos Medeiros aqui, a Rita dizendo, estou lutando, obrigada. A ideia, graças a Deus. Boa noite, a Rose. Boa noite a todos, viu? Aos amigos aqui do Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Minha gratidão por todas essas mensagens tão fraternas que sempre vocês deixam aqui. Eu vou ler ao final aqui da live, né? Desejo de coração que Deus abençoe o lar de cada um, envolvendo a todos em muita paz, para que a nossa fé não desfaleça, para que continuemos aprendendo cada vez mais com essa doutrina, que nos fortalece, que nos consola, que nos ilumina. E eu convido a todos para a próxima semana, na próxima quarta, a gente dar prosseguimento. Próxima semana, capítulo 26, faltam apenas 3 capítulos para a gente encerrar esse livro maravilhoso, né, que é o Evangelho. Então, espero vocês na próxima semana. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos, com votos de muita paz e a minha gratidão imensa, porque aqui, principalmente na página Espiritismo Brasil, eu senti um acolhimento muito grande da parte de todos vocês, que eu não esperava, e desejo de coração que Deus abençoe a todos por essas mensagens tão fraternas, por esse acolhimento, pela presença de vocês todas as semanas, compartilhando aqui comigo desse estudo. Muita paz, queridos amigos, queridas amigas. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.